Saudações a todos que seguem este canal. O relato que estará sendo contado a todos vocês aconteceu comigo na década de 80. Eu me chamo Matias Schmitek e nesta época eu morava em Rochedinho, cidadezinha que fica localizada no interior de Campo Grande e que está localizada no Mato Grosso do Sul. Nesta determinada época, a nossa casa era bastante retirada de qualquer tipo de civilização. E quando faltava algum tipo de mantimento em casa, quando então era necessário, meu pai tinha por costume me mandar que eu fosse até uma vendinha que ficava muito longe de nossa casa. Ainda tenho em meus pensamentos o caminho que eu fazia para chegar até a vendinha do Sr. Tião. Eu tinha somente 8 anos de idade, e quando isso acontecia, eu tinha que acelerar meus passos, pois eu tinha que fazer tanto o caminho de ida como o caminho de volta antes do cair da noite. Se porventura eu não conseguisse, meu pai tinha por costume de me dar uma bela surra. Lembro-me que certa vez eu estava brincando com os cachorros no terreno de nossa casa. O horário vinha se passando e já era tardinha. Então eu acabei ouvindo meu pai, que acabou me chamando. Ele me entregou uma notinha. E naquele papel estava anotado algumas coisas que ele queria que eu pegasse na vendinha do Sr. Tião. Devido ao horário que eu acabei fazendo o caminho de ida, tão logo eu cheguei naquele estabelecimento, a tarde já vinha dando lugar à noite, e todo o caminho que eu teria que refazer não possuía poste de luz para clarear o caminho. Lembro-me que a única luz que iluminava a estrada era a luz da lua que se encontrava alta no céu. O medo de apanhar de meu pai naquele momento me fez apressar os passos. E com isso, eu também acabei cansando muito rápido. Em determinado ponto da estrada, tinha um velho pontilhão de madeira, o qual eu teria que passar para continuar o caminho. Mas tão logo eu cheguei até aquele lugar, eu resolvi parar um pouco para descansar. Então acabei me assentando em um cupinzeiro que existia logo no início da velha ponte de madeira. E passado alguns minutos, comecei a sentir um cheiro bastante estranho. Parecia o cheiro de pelo de cachorro molhado. Então, depois de olhar para todos os lados, inclusive para dentro do córrego, foi só no momento que firmei meus olhos para a rua que se formava do outro lado daquela velha ponte, que acabei vendo algo que me travou por completo. Um grande vulto negro sair da mata que se formava por todo o caminho. Naquele momento, mesmo tentando entender o que vi, eu não tinha resposta para aquilo. Parecia uma mistura de um jumento, devido à sua altura, mas possuía a feição de um enorme porco cachaço, pois tinha o focinho curto e levantado para cima. Então logo aquilo cruzou a rua de um lado para o outro e sumiu na mata. Eu tratei de atravessar a ponte. Então apressei meus passos. Então, conforme eu vinha fazendo todo aquele caminho, eu consegui escutar o barulho de mato estralando e também rosnados que me acompanhavam da mata. E em minha cabeça se passava que poderia ser qualquer tipo de animal daquela região. Mas foi no momento em que os barulhos cessaram que eu então acabei parando em meio ao caminho. Por 2 ou 3 vezes eu acabei olhando para minha frente. E seguido disso retornava a minha atenção para dentro da mata. Foi então que repentinamente acabei vendo como se fosse uma grande sombra negra saltar da mata para a rua. Fora sua silhueta completamente negra que parecia se mesclar à escuridão, eu também conseguia ver que seus olhos eram vermelhos como brasa viva. Todo aquele lugar foi tomado por um odor muito forte.
Parecia que bem perto da onde eu estava existia algum animal morto há muito tempo. Naquele momento o medo me tomou. E a primeira coisa que passou em minha cabeça foi correr. No mesmo momento em que eu corria, eu também pensava: se aquele cão do inferno me alcançar, certamente este será o meu fim. Então, sem olhar para trás, eu corri o mais rápido que eu podia. Mas a impressão que eu tinha era que não demoraria para que eu viesse a receber o ataque daquele ser, pois eu conseguia ouvir a criatura se aproximando cada vez mais de mim. Seus passos eram bastante pesados e pareciam o trotar de um cavalo. Por um pequeno momento também tive a impressão de ouvir como se fosse o som de palmas às minhas costas. Eu só tinha uma única certeza: a que não demoraria para que aquilo que eu acreditava ser uma visagem logo viesse a estar me alcançando. Por mais que eu já conhecesse o caminho e a estrada que passava por aquele local, naquele ponto da rua não existia nenhuma residência que eu pudesse buscar ajuda. E também ninguém ouviria os meus pedidos de socorro. Naquele momento era somente eu e aquela assombração que vinha me acompanhando. Até que finalmente, depois de já estar bastante cansado, eu consegui chegar em casa. E tão logo eu abri a porta e rapidamente a fechei novamente, escutei que aquele ser acabou correndo para os fundos de nossa casa. Meu velho pai, que tinha por costume ser bastante rígido comigo, se encontrava bastante bravo com a minha demora. E como já era de seu costume, naquele momento a sua única intenção era me dar mais uma surra por ter demorado tanto. Mesmo eu tentando explicar que existia alguma coisa aos fundos de nossa casa, e que este ser acabou me acompanhando por todo o caminho, ele não quis me ouvir. Então minha mãe, que somente estava escutando toda aquela conversa calada, acabou fazendo algo que eu jamais imaginaria que ela teria coragem de fazer. Durante aquela noite ela se colocou entre eu e meu pai e acabou falando para meu pai que acreditava em tudo que eu havia acabado de contar, pois ela também acabou vendo um enorme cachorro negro correndo para os fundos de nossa casa. Meu pai acabou falando que minha mãe naquele momento estava compartilhando das minhas loucuras. E passado alguns segundos, um forte grito foi ouvido aos fundos de nossa casa. Depois disso, todos nós ficamos calados. Olhávamos uns para os outros com ar de espanto. Meu pai foi o primeiro a se mexer. Ele correu pegar a sua espingarda e, juntamente com meu tio, ele falou que se alguém estivesse tentando invadir as nossas terras, ele iria atirar primeiro e depois perguntaria o que a pessoa queria. Então logo meu pai e meu tio saíram para fora. Eles acabaram notando que nossos cachorros pareciam já estar em alerta, pois já tinham farejado algo atrás da casa. Bastou apenas um comando de meu pai para que os cachorros se alvoroçassem e partissem para cima do bicho ruim. Como a porta dos fundos de nossa casa estava aberta, o lobisomem correu para dentro de nossa casa e seguiu em direção à porta da frente. Logo a criatura saiu para fora, correu em direção à mata. Os cachorros perseguiram o lobisomem por toda a extensão da mata, até que chegaram em uma pedreira que, segundo minha mãe, tinha a fama de ser um local mal assombrado. Meu pai conta que tão logo a criatura ficou frente a frente com aquele paredão de pedra, o lobisomem escalou tão rápido aquele lugar que meu pai não teve reação alguma, a não ser ver o lobisomem parar no final do paredão e rosnar para ele. Depois deste acontecimento, meu pai não deixou mais eu fazer aquele caminho tão tarde, e também comprou um cavalo para que eu não fizesse o caminho a pé. O povo que mora naquela região até alguns anos atrás falavam muito sobre aquele lugar ser mal assombrado. A única coisa que eu posso estar confirmando sobre este ocorrido
é que aquele ser que me perseguiu por toda a extensão daquela estrada realmente era um lobisomem. Loucura daqueles que acreditam que este ser existe somente na imaginação das pessoas, ou que estes seres realmente não existem. Nunca queiram ficar no caminho desta criatura, pois pode não haver uma segunda chance. Júnior, desde já meu muito obrigado por contar esta passagem da minha vida. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Quem contou esse relato para mim foi meu tio Carlos, em uma das últimas lembranças que tenho dele, pois alguns meses depois ele acabou vindo a falecer. Ele contou que quando ele tinha por volta de seus 20 anos, trabalhou como guarda ferroviário na estação de Paranapiaçaba. O local até hoje tem a fama de ser assombrado, tanto suas ruas quanto a estação de trem. E mesmo sabendo desta fama, meu tio Carlos resolveu trabalhar no turno da noite. Os primeiros dias ele teve a companhia de um outro guarda para lhe mostrar os procedimentos e como lidar com alguma situação. Na primeira noite, tirando alguns indivíduos bêbados, até que foi tranquila. Mas o segundo dia foi o mais assustador que ele já teve. Antes de sair de casa, minha avó já o avisou. Muito cuidado, meu filho. Hoje à noite é de lua cheia. Tudo quanto é coisa ruim sai para dar uma volta sobre a luz da lua. Tenha cuidado. E na dúvida, corra e se esconda. Então ele pediu a bênção da minha avó e saiu de casa. Ele assumiu o trabalho por volta das 22 horas. E estava uma noite, segundo suas palavras, com um clima bastante estranho. Na região de Paranapiaçaba. Uma neblina bastante densa cobria a pequena vila e a estação de trem. E nisso ele notou um homem assentado em um banco da estação. Então ele caminhou e se aproximou desse homem. E ouviu o homem dizendo: Ele já vai chegar. Meu tio pensou que ele se referia ao trem e o interrompeu perguntando se ele estava bem. E o homem, para sua surpresa, disse: Saia daqui, ele vai chegar. Meu tio então foi até a central que ficava dentro da estação e fez um relatório para deixar registrado o ocorrido. Tio Carlos resolveu voltar até onde o homem estava, para ver se ele estava lá sentado no banco. Tão logo ele chegou, ele olhou e não viu nada, pois a neblina já tomava conta de uma boa parte da estação. E pensou consigo mesmo: bom, ele deve estar esperando o trem. E já vai chegar, vai ser o último, e depois só às 5 da manhã. Ele vai provavelmente neste. Era por volta da meia-noite quando o último trem encostou. E junto com ele veio um guarda para ajudar meu tio. Então ele relatou o ocorrido para o outro guarda, que brincando falou para meu tio que ele era quem ia chegar. E aquilo foi só um aviso. Eles riram, mas meu tio ainda estava um pouco cabreiro com o ocorrido. Quando foi por volta das 3:30, meu tio foi fazer a sua ronda para ver se não tinha ninguém ali na estação, ou objeto esquecido. Ele pegou uma lanterna e foi fazer a sua ronda. E por sua infelicidade resolveu começar pelo lado de onde estava o homem mais cedo. A neblina estava um pouco mais fina, dando para enxergar, e de longe a princípio meu tio pensou ter visto um homem sentado. Foi então que ele percebeu que aquilo não era um homem, e sim parecia ser um grande cachorro. Ele então assoviou e chamou: Aqui, garoto. E se aproximou mais um pouco. Foi quando o cachorro olhou e o encarou olhando direto em seus olhos, que aquilo então se levantou, dando 3 passos para frente e mostrando os seus dentes. Seguido disso, se pôs em posição de ataque. Meu tio tentou chamar o amigo pelo rádio, mas o mesmo não funcionava. O cachorro correu na direção do meu tio rosnando. Por um breve momento ele pensou que era um pesadelo,
E a qualquer momento o cachorro pularia o trilho do trem e sumiria. Mas ele não fez isso. Foi então que ele lembrou das palavras de minha avó. Na dúvida, corra. E ele correu. Mas o cachorro veio com tudo para cima. Chegou a tocar os seus tornozelos. E chegou a tocar em seus tornozelos, fazendo-o cair. A criatura se ergueu na sua frente e estava prestes a desferir um golpe. Então um policial que chegava na estação desferiu 2 disparos no tal cachorro. Um acertou as costas do animal e o outro o braço. E o animal com um mordedor saltou os trilhos do trem, desaparecendo na neblina. O policial então ajudou meu tio a se levantar e disse: garoto, você teve muita sorte. Eu ia para o casarão, mas resolvi vir pela estação primeiro. Meu tio, ainda apavorado com o que aconteceu, perguntou ao policial: o que era esse cachorro? Então, olhando sério para meu tio, o policial disse: você não reparou os olhos vermelhos e a agressividade? Aquilo não era um cachorro comum. Era um lobisomem. Você esteve muito próximo da morte. Então meu tio, tremendo de medo, agradeceu ao policial e foi até a central. Chegando lá, ele então relatou o ocorrido para o outro guarda, que o ouviu atentamente. Então o guarda falou: faz tempo que esse monstro aparece aqui, mas ele está mais atrevido. Essa foi a primeira vez que ele entrou na estação de trem. Meu tio então esperou seu turno acabar. Foi até o seu superior e pediu demissão. E nunca mais quis ser guarda em estação de trem.